Muito bem, meus queridos, acolho a todos que aqui estão presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia. Nós estamos em festa, com um coração cheio de alegria. Hoje encerramos esta semana consagrada à família cristã. Nós tivemos em todas as noites missas, padres convidados, uma riqueza de palavras que o Senhor nos entregou ao longo dos dias. E hoje nós fechamos com chave de ouro a Semana da Família e damos abertura ao tríduo em preparação à grande solenidade do martírio de São João Batista. São João, depois da Virgem Maria, é um único santo em que nós celebramos o seu nascimento em 24 de junho e celebramos também o seu martírio em 29 de agosto, que é o que faremos. Então faremos 3 dias, na verdade 3 noites, né, de oração, de celebração, para nos prepararmos para a grande solenidade na terça-feira do martírio de nosso padroeiro. Meus queridos, nós estamos no 21º domingo do tempo comum, e de maneira coincidente, ou melhor dizendo, providente, hoje a liturgia nos fala das chaves. Deus entrega a cada um de nós uma determinada chave, que significa poder, que significa autoridade. E a liturgia de hoje vem nos perguntar, né? Esta chave que representa o poderio que Deus nos entrega para nós agirmos nas nossas relações interpessoais, na nossa relação com o mundo, na nossa relação com os bens, com o dinheiro, né? O que nós estamos fazendo? Com esta chave, o que nós estamos abrindo? O que nós estamos fechando? As nossas escolhas, assim feitas neste mundo, determinarão o que nós seremos e conquistaremos na eternidade. O que nós estamos abrindo e fechando em nossa caminhada. E nessa Semana da Família, de maneira muito rica, é uma liturgia muito própria para isso, porque vai nos questionar. Na minha família eu exerço um ofício. Eu sou filho, eu sou pai, eu sou mãe, né? Como também em tantas outras situações e dimensões da minha existência, eu sou patrão, eu sou funcionário, né? Eu sou fiel, leigo, eu sou sacerdote, eu sou diácono. O que nós estamos fazendo? O que nós receberemos depois da morte, com as portas que nós abrimos e com as portas que nós fechamos? A primeira leitura de hoje, o profeta Isaías vai falar um pouquinho do reinado de Ezequias, né? O povo que Deus escolheu, Israel. Em certo momento da história, este povo passou de um povo nômade patriarcal a um povo monárquico. E onde tem monarquia, tem um rei. Tem um rei que preside o povo. E o texto de hoje ele vai falar não do rei, ele vai falar de um outro cargo ou ofício dentro da monarquia de Israel, né? Que eu já acabei de me esquecer o nome, olha que beleza, né? Mas que era um cargo à semelhança do que nós conhecemos como o primeiro-ministro, ou um chefe da casa real. Ou seja, abaixo do rei tinha esse cargo de primeiro-ministro, vamos chamar assim para nós compreendermos. Depois do rei, que respondia era este homem escolhido pelo rei, ou melhor, por Deus, né? E o texto da profecia de hoje vai falar de 2 desses homens que exerciam esse cargo. Eles exerciam esse cargo. O primeiro deles, o texto começa falando do primeiro deles, que é um tal de Sobna, né? Só que este Sobna, se você destrinchar o texto da profecia, você vai perceber que ele exercia de maneira indesejada, mal feita, não exercia de maneira primorosa, não dava o seu melhor naquilo que ele fazia. Um homem
que tinha nas mãos, depois do rei, o governo do povo. E esse primeiro-ministro, ele recebia as chaves de todo o palácio e de todo o território do reino. Lembrando que na época bíblica, o reino, aliás, todas as cidades eram assim, cercadas por muralhas, e nelas eram colocados pórticos, portas. Este homem que assumia este cargo, ele recebia em suas mãos as chaves de todas as portas da jurisdição real. Era uma responsabilidade ou não? Era. Porque quando um império ou um reino oposto, pagão, decidia invadir esse reino, eles não invadiam pelas muralhas que eram gigantescas, eles invadiam pelas portas. Se a porta fosse aberta no momento indevido, quando o inimigo estivesse defronte dela, acabou tudo. Se a porta for aberta no momento devido, em segurança, o reino é protegido, está em segurança. Olha a importância desse cargo e deste administrador do Palácio Real, é assim que chama a Bíblia este cargo, né? No hebraico tem outro nome que eu me esqueci. Então, este Sobna, ele era corrupto, indevido, abria no momento indevido, fechava no momento indevido, colocava para dentro do território da jurisdição real quem não devia, aqueles que deviam estar dentro ele deixava e trancado para fora. Era isso. E aí o que acontece? Deus, por meio de Isaías, diz assim: assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e te demitir do teu cargo. É Deus falando. Acontecerá que nesse dia eu chamarei o meu servo Eliacim, filho de Eucias, e eu o vestirei com a tua túnica, e eu colocarei nele a tua faixa, eu porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar nos ombros a chave da casa de Davi. Além das chaves dos portões, né, esse administrador tinha a chave da casa real, né? Se algum inimigo capturasse, estava todo mundo perdido, inclusive o rei. Né? E ele vai dizer assim: eu farei levar nos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá, ninguém poderá fechar. Ele fechará, ninguém poderá abrir. E eu vou estabelecê-lo como uma estaca em lugar seguro. E ele terá o trono da glória do seu pai, na casa do seu pai. No fundo, o padre leu o texto completo. Deu para entender o que o texto está informando? Ora, padre, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? A gente vai chegar lá, aguenta firme aí. Aguenta firme. E aí vem o evangelho de hoje. Jesus, ele vai numa região pagã, chamada Cesareia, no norte. E lá Jesus quer saber o que estão falando dele. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí os discípulos vão falar. Alguns estão dizendo que é João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias, ou algum dos profetas. Disseram tantas coisas boas, mas não disseram quem era Jesus. Não disseram, né? Nós fizemos a interpretação dessa frase, o que eles disseram, no dia de São Pedro, que foi esse evangelho. Então quem quiser saber essa parte, vai lá na internet e pesquisa. Nós vamos para outra, né? E aí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde como o chefe do grupo dos apóstolos: tu és o Messias, o Filho de Deus. Pedro, ele dá duas determinações, ele aplica a Jesus duas coisas: você é o Messias
e você é o Filho de Deus. E o próprio Jesus fala: você falou que eu sou filho de Deus, movido pelo próprio Deus, senão você não teria condições de falar. Porque quem não está repleto de Deus, não reconhece a Deus nas situações da vida, e nem nas pessoas, né? O que é ser Messias? Primeira coisa, ele fala duas coisas sobre Jesus. Jesus é Messias e é Filho de Deus. Existe uma terceira coisa que Pedro não falou: Messias, Filho de Deus, e uma terceira coisa que Pedro não falou, né? Alguém aqui sabe? Vai ficar curioso, que é o evangelho do domingo que vem. Venha na missa de novo. Ora, a terceira você vai ficar curioso até semana que vem. É só as duas hoje, porque o próprio Jesus vai falar a terceira. Mas Messias, o que é Messias? Né? Às vezes a gente escuta tanto essa palavra Messias, que é uma palavra de origem hebraica, ou Cristo, que é sinônimo de Messias, só que Cristo vem do grego. O que é Cristo, Messias? É aquele homem que todo o Antigo Testamento esperava que iria suceder o rei Davi. Porque o reino de Davi, lá no povo de Israel, né, Deus prometeu: este reino vai ser instaurado e ele nunca vai acabar. Só que aconteceu na história que o reino se divide e eles acabam com a dinastia davídica. Ora, mas era a palavra de Deus que o reino não acabaria. Então o povo diz assim: Deus pode errar, minha gente? Deus pode errar? Não. Se Deus disse que não vai acabar, não vai acabar. Então a gente tem que esperar que virá algum descendente de Davi para substituir e para unificar o seu povo, que foi dividido. Em certo momento da história, os reis que sucederam Davi se tornaram perversos e se destruiu aquela sucessão real. E destruíram. Messias é o homem que viria, que teria o sangue de Davi, e que iria novamente congregar um reino, iria restaurar o reino. E quem é esse descendente? Nós vemos que é José. José, ele é descendente de Davi. Quem pensa que José foi alguma coisa à toa que surgiu lá na história da Sagrada Família, porque o importante era Maria, está errado. Se não fosse José, Jesus não seria descendente de Davi. Por isso é Jesus o rei que vai se insurgir e substituir, ou melhor, voltar, resgatar a dinastia davídica. É Jesus Cristo. E aí, olha só que bonito, olha que bonito. Onde tem o rei em Israel, tem também, do que o padre estava falando na primeira leitura? O primeiro-ministro, o administrador do palácio. E quem é esse no Evangelho? Quem? Pedro. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, o poder do inferno não poderá vencê-la, eu te darei as chaves do reino dos céus. Não é mais a chave de um reino terreno ou militante desse mundo, mas é a chave do reino da eternidade. Pedro é o primeiro-ministro, é o administrador real do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. E Pedro, nós vemos que lá na primeira leitura, Sobna, depois dele vem Eliacim, e depois, se você for observar, vai vir sucessores. E nós vemos isso na igreja católica. Veio Pedro, o primeiro administrador, que nós chamamos de pontífice. Nós chamamos na descendência, na história da igreja, de Papa. Depois de Pedro veio Lino, depois de Lino veio Anacleto, depois de Anacleto veio Clemente, e tantos outros, até o
O número que nós nos encontramos, se não me engano, 267, se não me engano, que se chama Francisco. 267, alguma coisa assim, né? Eu esqueci meu caderninho hoje, gente, né? Ora, e o rei? Quem é o rei ao longo de toda a história? É o mesmo, Jesus Cristo, a quem nós servimos e adoramos. Ai, padre, muito bonito, né? Uma coisa se cumpriu na outra. E nós, como igrejas, nós cumprimos aquilo que toda a tradição bíblica assim nos sugere. Mas o que esse texto tem a ver comigo? Porque eu também recebo as chaves de alguma coisa. Ninguém nasceu para ficar à toa na vida. Ninguém. Se tem alguém à toa na vida é porque não percebeu a sua missão, né? Quando a gente nasce, né, Deus coloca lá um diploma, né? Então, você vai fazer isso, né? Quando você vai lá e faça, e a gente nasce. E depois no dia do juízo Deus vai pegar o nosso diploma. Você era para fazer isso, e no telão do julgamento vai aparecer se a gente fez ou não. E aí, né? Você nasceu para ser pai, né? Quem é pai aqui? Ergue a mão. Muito bem, ontem vocês escutaram o Padre Enéas, né? Não vou falar mais sobre pai, senão domingo que vem não tem homem aqui na igreja, né? Ora, como você está exercendo o poder das chaves que Deus te entregou? E quando fala isso, minha gente, né? É claro que a primeira parte que é importante, que é prover o lar, que é a busca da realização pessoal, o trabalho, né? O lazer, né? Os projetos que nós construímos ao longo da nossa caminhada, isso é excelente, deve existir. Mas a liturgia de hoje vem nos questionar como está a nossa liga-desliga em relação às coisas do alto. Porque um pai, uma mãe pode dar tudo para o filho, se ele não der Deus, tudo que ele deu vai caducar, apodrecer e ficar por aqui. E o que ele vai devolver para Deus no dia do juízo, se nem ele entregou a seu filho? Eu disse uma vez na outra paróquia, depois eu recebi algumas críticas no Instagram, mas eu não estou nem aí, né? Você deu carro novo, é o que eu falei na outra paróquia uma vez, né? Você deu carro novo, roupa nova, né? Você deu um bom trabalho, uma boa faculdade, você viu seu filho crescer na vida, que alegria. Veio a morte, veio o juízo, e você, por sorte, foi para o céu, e o seu filho foi para o inferno. E aí? Coisa séria, minha gente, né? A coisa é séria. E o que eu tenho que fazer, padre? Usa a chave que Deus te deu de maneira correta. Ontem o Padre Enéas falou sobre os homens. O homem deve ser rei, presidir espiritualmente, né? Vida de oração familiar, né? A gente busca de maneira muito primorosa o trabalho, os nossos projetos. Ninguém falta do trabalho, cumpre de maneira muito fiel, porque sabe das consequências se não o fizer. Mas às vezes a vida espiritual vai sendo jogada. Você está fechando porta que não deve ser fechada. Vai acontecer alguma coisa errada, né? O que acontecia lá? Pega Eliaquim, sobe, né? Quando o pórtico ao entardecer era fechado, quem ficou para fora se ferrou. Se viessem inimigos ou animais até mesmo, já era, ninguém encontrava no dia seguinte. Será que você está colocando no pórtico da presença de Deus os seus que te foi confiado? Ou está deixando a desejar? A hora que vem, né? A primeira carta de São Pedro, o capítulo 5, vai dizer assim, né? O diabo está rodeando como um leão a rugir, procurando a quem devorar, né? E quando é que este leão ele ataca? Quando ele percebe a presa, quando ele percebe a fragilidade de quem está à sua frente. Ninguém ataca aquilo que se percebe como maior ou mais poderoso. Quando há um ataque, quando se percebe
que o outro é mais frágil. E você lá, né? No quesito espiritualidade, presença de Deus, vida sacramental, vida de oração, está a sua porta fechada, está todo mundo lá da sua casa para fora. O diabo vai chegar e vai devorar. Que é o que acontece quando as famílias começam a se destruírem. É o que acontece quando o casamento começa, né, a se diluir nas provocações do mundo. E a gente precisamos ser pessoas orantes. Eu sempre falo, rezar em família. Se a família toda vem na igreja, olhe para o céu, dê graças a Deus, mas não fique só olhando para o céu e agradecendo. Rezem juntos, né? De maneira esporádica, sentar, acender uma vela, rezar pelas dificuldades do seio familiar. Não brinque com aquilo que lhe foi confiado, portas dos céus abertas, né? Mas a gente fecha às vezes a porta da espiritualidade, e a gente abre a porta de tantas outras coisas, a televisão, a internet, os vícios, a libertinagem, a promiscuidade, e tantas outras portas que a gente vai abrindo. Fecha a porta de Deus e abre outras. É fazer assim, ó, vem demônio, venha que eu estou pronto para ser devorado. É isso. É isso. Então, meus queridos, hoje, né, pega a sua mão assim, olha para a sua mão. Você que é pai, mãe, filho, Deus te deu uma chave. O que você está fazendo com ela? O que você está fazendo com ela? Às vezes vem gente falar com o padre, né? Mães que sofrem com os filhos. Pai e mãe, você recebeu uma autoridade divina de ser instrumento de canal de bênção para o seu filho. Abençoe seu filho, consagre seu filho, né? Uma oração materna ou paterna tem poder sobre a prole. Superior a isso, só uma oração sacerdotal, mas você tem poder nas suas mãos dado por Deus para ser autoridade espiritual na vida dos seus. Se os seus estão frágeis por uma situação por outra, seja a fortaleza deles pela vida de oração, seja o sustento. Mas aí nós vemos um frágil, o pai e a mãe preguiçoso na fé, pior ainda, vai cair, vai cair. A palavra de hoje muito exigente, minha gente, para nós, né? O que nós estamos fazendo com as chaves? Então, essa é a reflexão que a liturgia de hoje nos trouxe, para nós olharmos para nós mesmos. E essa chave na nossa vida, ela perpassa todas as dimensões da nossa existência: a profissional, a familiar, a conjugal. Às vezes nós precisamos saber o que nós precisamos mudar em nós, né? O que nós precisamos mudar em nós. Eu fui celebrar essa semana, porque eu estive na missa aqui na quarta-feira, na paróquia São Francisco de Assis, na cidade de Campo Limpo Paulista, e eu deixei um desafio para as famílias, de rezar juntos naquela semana. E eu vou deixar um desafio para vocês, né? Como pai espiritual, quem não quiser seguir, não siga, mas um desafio: nessa semana pegue um dia, uma tarde ou uma noite e reze juntos. Coloque na oração. Aí, padre, eu vou rezar o quê? Não sei, né? Reza o que você quiser, uma Ave Maria, mas deixe que todos falem, que todos se coloquem diante daquela oração. Rezem, rezem. E hoje, minha gente, olha, é momento de olharmos para nós. Quem é pai de família, né? O que você precisa fazer para ser um melhor pai? Não para você, porque para você pode estar ótimo, mas para o outro pode estar sendo um peso, um fardo. O que você pode fazer para ser melhor para o outro? Menos agressivo, ou mais carinhoso, ou mais sensível, mais compreensivo? Pai de família, o que você pode ser? Ou mais atencioso? Tem pai que não conversa com os filhos.
Agora a chave está nas suas mãos e você está fechando porta errada e abrindo outras. Fechando porta que não deve, abrindo a que não deve. Mãe de família, o que você tem que fazer para ser uma mãe melhor para os seus filhos? Né? Esposa, agora como esposa ou como esposo. Sabe, minha gente, às vezes eu falei hoje cedo, né? Tem gente que se escandaliza, mas a gente é bem direto, escrachado. Às vezes vem gente fazer direção espiritual, aqui nem muito, né? Que os casamentos estão todos ótimos, né? Ninguém procura o padre. Mas na outra paróquia onde eu estava, vinha famílias fazer direção espiritual. Às vezes o padre tem que virar sexólogo. Tem que ensinar os casais a se entregarem sexualmente. O padre, ó. Onde chegamos? Por que isso? Porque não conversam. Porque não se pode ser sincero. Isso não me agrada. Isso pode ser melhor. Isso pode ser de outro jeito. Outra vez na outra paróquia eu dei uma bronca de um homem. Porque ele tinha problemas. Sabe a pessoa apressada na vida sexual? Vocês entendem o que eu estou falando, né? Mas não aceita. E eu falei assim: você quer destruir seu casamento? Continue aí, na sua soberba, intocável. Você quer salvar o seu casamento? Procure um médico e vai se tratar. Mas tudo isso por quê? Porque não pode dizer para o outro nada. Você diz alguma coisinha, não pode ser assim de família que é cristã. A gente tem que se abrir ao diálogo, né? Da oportunidade da gente perceber o que eu posso fazer para o outro ser melhor. A gente tem que parar de olhar só no umbigo da gente. Por isso que tem conflitos, né? Às vezes o esposo gosta de alguma coisa, mas não pode fazer porque a bonita não quer. Ou o contrário também. Você precisa morrer pelo outro. E o outro também precisa ter bom senso e prudência. Tem que caminhar. Eu acho que todo mundo tem que ser o que gosta, o que é. E unir isso num respeito recíproco. Esse é o casamento ideal. Casamento onde eu não posso ser o que eu não quero, vai fracassar. O casamento onde eu quero ser o que eu não devo ser, vai fracassar também. Precisa conversar, precisa dialogar. Parar de ser o dono da verdade, parar de ser soberbo, né? Conversar, diálogo. E eu falava desse exemplo da outra paróquia, né? Eu falava, vocês têm que sentar junto e falar de tudo. De tudo. Casal, né? Às vezes quanto mais idoso vai ficando um casal, menos se conversa. Vai virar um fardo num certo momento. Vai chegar um momento que vai ser só implicâncias, porque quanto mais vai passando o tempo, mais a gente vai ficando implicante, né? É só implicância, e só briga, e só ranzinzice de todos os lados. Não deixe chegar nesse estágio, né? Cultive o diálogo conjugal. Na vida sexual, o que a gente pode ser, fazer ou melhorar? Aí, padre, tenho vergonha. Pois é, quando você era jovem, bonitona, pelinho de pêssego, era, como diz o padre Enéas ontem, um fogo na carça, né? Agora não pode falar, tem vergonha. Ora, vocês são casados, são uma só carne. Você não pode falar para a vizinha fofoqueira, é isso que você não pode falar. Mas para o seu esposo, isso daí também acontece, minha gente. Tem gente que é mais próximo, mais sincero com quem está fora de casa do que com o marido ou a esposa. Você está abrindo porta para o diabo entrar e destruir seu lar. Porque a vizinha fofoqueira com cara de anjo pode ser o demônio. O seu melhor amigo é o seu esposo ou a sua esposa. Se não é atualmente, é porque vocês deixaram chegar nessa situação. E pode voltar ao primeiro amor. Basta humildade. Vamos voltar a ser o que a gente era. Vamos retomar o primeiro amor, né? Sabe aquele momento que você olhava para ela e falava, ai, né? Você olhava para ele e falava, o homem da minha vida. Se não tiver assim hoje em dia, está na hora de voltar. É possível voltar. Filhos, respeitar os pais, respeitar o lar. O padre Wagner falava dos 3 altares do lar, né? Até o Malagola falou que tinha mais, né? O Malagola criou alguns outros, né? Os 3 altares, bonito o que ele falou.
A cama do casal tem que ser inviolável, irrepreensível. Deixar a criança dormir no meio do casal. A mesa da refeição é um segundo altar. Muito bonito o que ele falou. Hoje em dia não se toma mais refeição juntos. Hoje em dia, no momento da refeição, o momento de partilhar a vida, é aquele momento. Aí vai na frente da televisão para fazer a refeição. Um lá no quarto, comendo com o prato na mão, olhando no Instagram. O outro assistindo o Jornal Hoje. E a outra, que é a dona da casa, lá comendo de pé na pia. Bom, muito bem, o diabo fez assim. Ótimo, um altar destruído. O próximo que eu vou destruir é o altar conjugal. Aí o diabo destruiu um, ele vai para o outro. Quando destruiu os três, família destruída. Qual que é o terceiro? O altar do sacrifício de Cristo. Não basta ter uma vida conjugal ótima, não basta ter uma família unida, se falta esse altar. Leve a sério a vida de igreja, ir à missa todos os domingos e festas de guarda, confessar-se quando manda a igreja, né? Se você tem salário, entregar o dízimo. Leve a sério esse altar. Os 3 altares funcionando bem, o diabo não vem. As portas para ele entrar estão fechadas, só está aberta a porta do céu. E vou terminar minha homilia perguntando para você, né? Sua família, sua casa, tem portas laterais abertas? Ou só está aberta a porta do céu? Aí padre, tem umas portinhas abertas. Pois é bom você fechar, para o diabo não entrar. Que Deus te dê o discernimento, e você reconheça isso, porque as chaves estão nas suas mãos. Força e coragem, assim seja, amém. Um instante de silêncio, coloquemos a palavra de hoje no nosso coração. A palavra é para mim, não é para o outro, é para mim.